Infelizmente, a carreira de Neymar parece estar se desenrolando de forma muito diferente do que muitos imaginavam. Ele, que já foi o rosto de um futebol alegre, ousado e habilidoso, tem enfrentado uma sequência de reviravoltas, lesões e escolhas que colocam em xeque o seu legado e a forma como será lembrado no futebol. Portanto, vamos explorar a trajetória que trouxe Neymar a um dos finais de carreira mais conturbados da história, culminando em uma transferência polêmica para o Al Hilal e uma série de lesões que o afastaram dos gramados. Além disso, vamos ver como o futebol europeu começou a fechar as portas para o jogador e também discutir o seu possível futuro. Seja bem-vindo ao Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Vambora! Bom, a transferência de Neymar para o Al Hilal foi sem dúvida uma das mais surpreendentes e controversas da sua carreira. Esse movimento representou uma mudança drástica para o jogador, que durante anos esteve entre os maiores do futebol mundial, conquistando títulos na Europa e sendo destaque pela seleção brasileira. No entanto, para compreender por que Neymar decidiu aceitar a proposta e quais foram os fatores que o afastaram da Europa, é essencial observar o cenário complexo no PSG e os anos de altos e baixos que ele viveu em Paris. Apesar de chegar para ser o grande líder do projeto do clube, os primeiros anos de Neymar em Paris ficaram marcados não apenas pelos gols e dribles, mas principalmente pelas lesões. Desde a sua primeira temporada, Neymar sofreu com contusões graves que o mantiveram afastado de jogos decisivos, incluindo etapas eliminatórias da Champions League. Desde 2017, Neymar perdeu cerca de 20 jogos por temporada devido a lesões. É absurdo pensar nisso. Na sua primeira temporada, o camisa 10 sofreu a sua primeira grande lesão pelo PSG em fevereiro de 2018, quando fraturou o quinto metatarso do pé direito. Ele ficou afastado por 3 meses e perdeu 18 jogos, retornando apenas em maio às vésperas da Copa do Mundo da Rússia. A fratura do metatarso foi o início de uma sequência de lesões que marcaria sua passagem pelo clube parisiense. Na temporada seguinte, em janeiro de 2019, Neymar fraturou novamente o quinto metatarso do pé direito, passando por um longo período de recuperação de 85 dias, perdendo mais 18 jogos. Em junho do mesmo ano, ele rompeu os ligamentos do tornozelo direito em um amistoso pela seleção brasileira, o que o tirou da Copa América. Essa lesão durou 63 dias. Na temporada 19-20, a sequência continuou com um problema na coxa direita, que o afastou por 37 dias e o fez perder mais 6 jogos. Em fevereiro, Neymar sofreu uma pequena lesão na costela, o que o manteve afastado por mais 4 partidas. Já em 2020 e 2021, teve mais problemas no ligamento do tornozelo e no adutor, o que o afastou do campo por longos períodos, totalizando 36 dias de recuperação. Na temporada seguinte, 21-22, durante uma partida contra o Saint-Étienne, Neymar sofreu uma torção no tornozelo que o tirou de campo por 73 dias. O jogador chegou a sair de maca e precisou usar muletas e uma bota ortopédica, perdendo 12 jogos. Por fim, em 2022-23, Neymar torceu o tornozelo durante a Copa do Mundo do Catar, o que o afastou de 2 partidas da fase de grupo, e em fevereiro de 2023 sofreu uma lesão semelhante em jogo pelo PSG e acabou passando por uma cirurgia, voltando a atuar com bola após 5 meses. Além disso, Neymar protagonizou uma série de polêmicas tanto dentro quanto fora de campo. Em 2019, por exemplo, ele se envolveu em uma disputa pública com o clube ao expressar o seu desejo de retornar ao Barcelona, o que desgastou a sua imagem com os torcedores do PSG. A relação entre Neymar e a torcida nunca foi totalmente restabelecida após esse episódio e a divisão entre aqueles que o apoiavam e os que o criticavam se intensificou. Por volta de 2022, ficou claro que o PSG e Neymar estavam em uma trajetória de desgaste irreversível. Os torcedores, já impacientes com o insucesso do clube na Champions League, passaram a hostilizar Neymar nos jogos e até em sua própria residência, com protestos exigindo a sua saída. Isso foi um ponto de virada para o jogador, que começou a avaliar seriamente a possibilidade de deixar o clube, mesmo com contrato até 2027. A relação com a diretoria também se deteriorou, pois o clube estava mudando a sua política de contratações, focando em jogadores mais jovens e comprometidos, ao invés de grandes estrelas que exigiam altos salários, mas que nem sempre estavam em campo. No final da temporada 22-23, ficou claro para ambas as partes que a continuidade de Neymar no PSG era impossível. Por um lado, o clube queria reduzir a sua folha salarial e reorganizar o elenco, focando em Mbappé como líder indiscutível do time. Por outro, Neymar desejava um recomeço em um ambiente onde pudesse ser valorizado e onde a pressão fosse menor.
Bom, após uma carreira marcada por altos e baixos no PSG, Neymar ainda alimentava o desejo de voltar ao futebol europeu, especialmente ao Barcelona. O vínculo emocional com o clube catalão e com os torcedores fez do Barça sua preferência, especialmente após os anos conturbados na França. Porém, nos bastidores o cenário era muito mais complexo. O Barcelona enfrentava graves problemas financeiros, que eu inclusive fiz vídeo aqui no canal, o que impossibilitava contratações como a de Neymar. O jogador, que figurava entre os atletas mais bem pagos do mundo, ganhando em torno de 55 milhões de dólares por ano, segundo a Forbes, se tornou um investimento considerado de alto risco. E com razão, tá? Além do Barcelona, nenhum dos outros gigantes europeus se mostrou disposto a apostar no brasileiro. Times como o Bayern de Munique, o Manchester City, o Manchester United, por exemplo, também consideravam o custo-benefício desfavorável. Não era apenas uma questão de salário, mas também das decorrentes lesões que limitavam a sua disponibilidade. Para um time que investisse dezenas de milhões anualmente em um jogador, a expectativa era que ele estivesse presente e saudável para ajudar em todas as competições, especialmente em momentos decisivos como a Champions League. No entanto, Neymar demonstrou uma frequência cada vez mais esporádica em campo, frustrando torcedores e deixando a sua reputação abalada. A fama de frágil no contexto europeu acabou criando uma imagem de que Neymar não conseguia se adaptar fisicamente à pressão das ligas europeias e do calendário intenso, tornando-o cada vez menos desejável. É importante lembrar que disponibilidade também é uma habilidade e Neymar cada vez menos oferecia isso. Portanto, sem opções viáveis na Europa, o brasileiro se viu praticamente obrigado a aceitar a proposta do Al Hilal. Muitos interpretaram como uma decisão exclusivamente financeira, mas para o jogador foi na verdade a única alternativa, e isso de certa forma é triste. Bom, em seu novo clube, Neymar chegou com status de superestrela e uma enorme expectativa não só dos torcedores, mas também de quem acompanhava o crescimento da Saudi Pro League. A sua transferência representou um dos maiores contratos do futebol mundial, totalizando cerca de 320 milhões de euros por ano, mais de R$ 1 bilhão, considerando salário, luva e acordos comerciais. No entanto, a passagem de Neymar pelo Al Hilal tem sido até agora marcada por uma série de obstáculos que estão manchando o projeto saudita e colocando ainda mais em risco a reputação do jogador. Desde a sua chegada, Neymar enfrentou diversos problemas físicos. Um dos episódios mais críticos foi a grave lesão no joelho durante o Brasil e Uruguai pelas eliminatórias em outubro de 2023. A ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco exigiu uma cirurgia complexa, o que o afastou dos gramados por um ano. O retorno de Neymar ocorreu somente em outubro desse ano, 2024, mas a recuperação foi lenta e o craque ainda não estava em plena forma. Dessa maneira, em seu segundo jogo após o retorno, saiu machucado mais uma vez. A lesão aconteceu nessa última segunda-feira, durante o jogo do Al Hilal pela Champions League da Ásia. O craque brasileiro entrou em campo aos 12 minutos do segundo tempo, mas precisou ser substituído aos 39. O clube informou nessa quarta-feira que o atacante sofreu uma lesão na parte posterior da coxa direita e vai passar por tratamento médico, o que deve durar de 4 a 6 semanas. Caso esse tempo se confirme, Neymar não entra mais em campo em 2024. A sequência de lesões deixou o Al Hilal insatisfeito, claro. Com apenas 7 jogos, 1 gol e 3 assistências em um ano, Neymar ainda não conseguiu justificar o investimento monumental feito pelo clube. Dessa maneira, com um salário astronômico e pouca contribuição em campo, a pressão aumentou. Segundo o programa saudita Action Matrix Walid, o Al Hilal estaria estudando a possibilidade de rescindir o contrato com o Neymar já na próxima janela de transferências, em janeiro, contrato esse que vai até julho de 2025. A Liga Saudita, que almeja elevar a sua reputação no cenário mundial, pode não estar disposta a carregar o peso de um contrato desse porte se o jogador não estiver apto a entregar em campo. E estão certos, convenhamos. O projeto do Al Hilal de contratar estrelas internacionais tinha como objetivo elevar a competitividade e o apelo global do campeonato saudita. A expectativa era de que Neymar trouxesse, além de seu talento, visibilidade e engajamento mundial. E até aconteceu isso. No entanto, a má fase física e as lesões constantes têm prejudicado esse projeto, trazendo até mesmo um desgaste com os torcedores locais em relação ao jogador. Para muitos, Neymar foi contratado mais pelo marketing do que pelo potencial esportivo, e a maior prova disso é que o Al Hilal foi campeão saudita de forma tranquila sem o brasileiro na última temporada. E bom, com um futuro incerto no clube, Neymar já é alvo de rumores sobre o próximo passo de sua carreira. Uma das especulações mais persistentes e para mim a que mais faz sentido
é a possibilidade dele se transferir para o Inter Miami da MLS, liga que já demonstrou interesse inclusive. A proposta de ir para os Estados Unidos carrega um apelo especial, visto que o Inter Miami conta com Lionel Messi e Luis Suárez, com quem Neymar formou o lendário trio MSN no Barcelona, que dominou o futebol europeu e conquistou a Champions League em 2015. Na MLS, Neymar teria a oportunidade de encerrar a carreira em um ambiente que valoriza o espetáculo e a figura do jogador estrela, ao contrário das ligas europeias e asiáticas, que exigem mais entrega física e alto desempenho constante. A Liga Norte-Americana também investe em marketing e permite que os atletas se tornem verdadeiros ícones globais mesmo no fim de carreira. Isso poderia permitir que Neymar tenha uma passagem mais positiva e tranquila, especialmente se puder dividir os holofotes com Messi e Suárez, aliviando a pressão e a cobrança individual. Além dos Estados Unidos, outro cenário possível seria Neymar voltar ao futebol brasileiro. No entanto, na minha opinião, o retorno ao Brasil traria alguns desafios físicos e poderia ser até mesmo um tiro no pé do camisa 10. O calendário brasileiro é conhecido por ser extenso e muito exigente fisicamente falando, com mais de 70 partidas por ano entre estaduais, nacionais e copas. Portanto, a sequência de viagens longas, partidas sem intervalo e os gramados de qualidade inferior poderiam intensificar os problemas físicos de Neymar, algo que ele já demonstrou ter dificuldade em administrar nos últimos anos. A volta do craque para o nosso futebol seria sim épica em termos de espetáculo e nostalgia. Mas será que ele iria conseguir entregar o que esperamos nas condições atuais, tanto dele quanto do futebol brasileiro? Eu acho difícil. Mas enfim, o final de carreira de Neymar é sem dúvidas um caso repleto de controvérsias e reviravoltas. O brasileiro, que um dia foi visto como sucessor de grandes craques, enfrenta agora o desafio de recuperar-se em um contexto onde as lesões e as escolhas polêmicas impactaram seu desempenho e sua imagem. Seja no Al Hilal, na MLS ou até mesmo de volta ao Brasil, o futuro de Neymar ainda é uma incógnita. Em meio a essas especulações, fica a expectativa sobre como o jogador poderá encontrar uma última chance de encerrar a sua trajetória de uma forma legal, resgatando pelo menos um pouco do brilho e do talento que um dia encantaram o mundo. Mas agora eu quero ouvir a sua opinião sobre isso. Fica a pergunta aqui: Neymar ainda pode render em algum clube ou é melhor se aposentar de uma vez? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Além disso, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e, claro, ativar a notificação. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima.